Salve, povo de Deus! Como vocês estão? Tudo bem? Uma alegria grande podermos estar juntos mais uma vez. Estamos tratando de uma série chamada Hebreus e que tem uma riqueza tão grande, porque todo esse livro de Hebreus ele aponta para Cristo sendo superior a todas as coisas. Quando olhamos neste livro, você vai conseguir ver que Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Israel, Cristo é superior à lei, Cristo é superior ao velho pacto, Cristo é superior ao tabernáculo, né, e utensílios de Moisés. Cristo é superior a Josué, a Davi. Tem tantas coisas que este livro aponta, porque Cristo de fato é superior a todas as coisas. E hoje queremos estar tratando a respeito de Moisés a Cristo, ou seja, sombras versus imagem. Então convido você a ficar conosco até o fim e vamos ao tema. Aleluia! Então vamos lá. Hoje o nosso tema é sombra versus imagem, ou seja, de Moisés a Cristo. Quando nós olhamos para este livro de Hebreus, nós vemos o quão precioso é, quanta preciosidade existe nele. E aqui o autor ele já aponta, já vimos isso em outros vídeos, que o autor ele aponta para um grupo de cristãos. Ou seja, um grupo que conheceu a Cristo, um grupo que conheceu agora a verdade. E por problemas que foram passando, estão se permitindo voltar aos dogmas, a tudo aquilo que era velho na sua vida, né, as práticas antigas, enfim. E aqui o autor ele aponta para um personagem que eu chamo aqui, um personagem importante nessa construção, chamado Moisés. E em Hebreus capítulo 3, versículo 5, versículo 6, ele apresenta Moisés. Veja só, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus, destaque esta frase, por favor, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Veja que este texto que eu pedi para que você pudesse grifar, está Moisés era fiel a toda a casa de Deus. E o primeiro ponto que nós precisamos destacar é que casa nós estamos falando. Veja que este grupo de pessoas, esse povo que ali estava, o povo de Israel, eles erigiram um tabernáculo no deserto. E esta era uma figura da casa de Deus, porém não é a casa de Deus. Tampouco a casa a qual o autor de Hebreus está mencionando. Aqui a casa de Deus, precisa já ficar claro que se trata do próprio povo de Israel. Moisés então agora ele é um homem a qual ele representa, ou seja, ele é uma sombra e figura, ele tipifica Cristo, ele tipifica a vida, ele tipifica a casa. Porém, Moisés não é a casa, é uma parte da casa. E aqui nós vamos estar trabalhando sobre isso, porque existe uma casa, a parte da casa, e existe aqui aquele que construiu a casa. E é disso que se trata e é onde entra Jesus neste texto, ou seja, ele é o construtor. Moisés ele foi fiel a esta casa, porém o construtor desta casa é Cristo. Então nós vamos vendo aqui, né, que Deus aparece para Moisés e apresenta, né, agora os filhos para que ele ali pudesse estar conduzindo, né, a esta libertação, a esta graça, a essa casa, ou seja, se tornar um povo de Deus genuíno. Então aqui aponta-se muitas coisas para este tabernáculo, porque este povo erigiu, ele construiu este tabernáculo no deserto, e logo parece para nós que esta é a casa que se trata. Porém, essa não era a casa verdadeira ou a habitação verdadeira de Deus.
A habitação verdadeira de Deus sempre foi o homem. Esta é a habitação verdadeira de Deus. Ou seja, ele não é Deus para estar em templos feitos por mãos, né? Ou seja, aqui já denota que a casa a qual nós estamos tratando não se trata desse tabernáculo no deserto, né? Então a verdadeira habitação de Deus na terra eram os filhos de Israel. E foi por meio deste povo que Deus se manifestava. Era no meio deste povo e Moisés era este representante. Eles foram formados e constituídos como a casa de Deus através de Moisés. Aqui o primeiro apóstolo do Velho Testamento, né? Moisés se torna este apóstolo de Deus. Vemos aqui que Moisés era parte da casa de Deus. Ele era um tipo e figura de Cristo, mas ele continuava sendo apenas parte da casa, enquanto Cristo é o construtor da casa. Vamos em Hebreus capítulo 3, versículo 3. Hebreus 3, 3. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Entendeu? Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés. Assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogio que a casa em si. Ou seja, quem construiu, quem levantou, quem preparou, este merece mais honra do que a própria casa, que ficou linda, que ficou maravilhosa. Mas quem fez? E aqui o autor ele aponta para Moisés como alguém importante nesta construção, sim. Ele não desmerece Moisés, ele simplesmente coloca Moisés na altura que ele deve estar. Ou seja, primeiro já começamos a ler que ele foi fiel à casa. Então, ele está na altura em que ele deve estar. Mas, assim como nós vemos o autor de Hebreus, ele sempre é apontando para Cristo como sendo superior a tudo, aos anjos, aos profetas, às promessas, enfim. Quando nós entendemos isso, que Moisés teve o seu papel na história, ele teve o seu papel nesta construção da casa de Deus. Porém, ele não era a casa, ele era parte da casa e ele também não era o construtor. O construtor desta casa é Cristo. Aleluia! E em Hebreus capítulo 3, versículo 5, diz assim: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Então Moisés foi enviado a cuidar da casa de Deus. Este era o papel de Moisés. Estar promovendo o cuidado. Como nós já lemos, inclusive, foi fiel a Deus em toda a sua casa. Então isso tipifica Cristo. E como o apóstolo enviado por Deus para a sua casa, é fiel a Deus. Como nós lemos que Moisés foi fiel. Hebreus capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Vamos ler. Portanto, irmãos, santos que participam do chamado celestial, considere atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, ou seja, a Deus, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiada toda a casa de Deus. Então Moisés tem um papel importante nesta construção. Veja que aqui ele é mencionado não de uma forma qualquer, e sim na importância que ele teve neste processo de apontar a casa de Deus, de cuidar da casa de Deus, de ser fiel à casa de Deus. Moisés era um servo, né? E em Hebreus capítulo 3, 5 nós vemos isso, para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Ou seja, o que vem a ser um testemunho, né? Moisés era um testemunho. E esta palavra indica que Moisés era um tipo de fotografia. Uma fotografia sua é um testemunho de quem você é. As pessoas podem até não conhecer, mas no momento em que apresentam uma fotografia, nós pelo menos já temos a ideia de quem você é. Este é o testemunho de quem você é. Nós vemos fotos na televisão que nunca conversamos, nunca cruzamos com pessoas, porém nós sabemos que aquela pessoa é tal pessoa
porque já nos foi apresentado, ou seja, testemunho. E Moisés, ele veio como testemunho de Cristo. Aqui, olha que tremendo isso. Ou seja, ele era uma figura, né? Tipificava Cristo. Então Moisés se torna uma testemunha de Cristo. Desta mesma forma, Moisés era um testemunho, uma fotografia, um tipo de apóstolo verdadeiro, típico e genuíno, que foi enviado por Deus. Moisés teve um papel fundamental nesta construção da casa de Deus. E nós precisamos compreender que este processo de Moisés, ele aponta para os nossos dias hoje. Como ele foi este tipo, ele foi esta figura, esta sombra de Cristo para aquela geração. Hoje nós podemos desfrutar de Cristo por inteiro. Hoje nós podemos desfrutar não apenas de uma sombra, mas de uma imagem genuína. Então por hoje nós vamos ficar por aqui. No próximo vídeo estaremos tratando a respeito de Cristo. Hoje falamos sobre a sombra, mas estaremos tratando de falar sobre a imagem. Sombras versus imagem. Então somos sim a casa de Deus. Eu e você somos esta casa. E a casa a qual nós vimos hoje era uma casa que foi cuidada por um apóstolo do Velho Pacto, do Velho Testamento, um apóstolo chamado Moisés. Tá bom? Ficamos por aqui hoje, fica na paz e nos vemos no próximo vídeo.